Há 2 semanas atrás eu fiz um vídeo sobre a entrada de Marte no signo de Áries. Isso vai acontecer agora no final de junho. E ele vai se encontrar primeiro com Quiron, depois com Lilith. Só que Marte vai ficar até janeiro no signo de Áries, né? Isso vai ser muito conflituoso, porque ele está no signo que ele rege, é um signo de guerra. Nós estamos com uma operação de saúde, né, uma pandemia, que é uma operação de guerra, né? Exatamente o Quiron, que é a saúde em Áries, junto com a Lilith, que mexe com medos, mortes, baixa imunidades, né, sofrimento, está no signo de Áries também, e agora se junta a eles Marte. E o que a gente viu, por isso eu resolvi fazer essa introdução a esse vídeo, o que a gente viu nessa semana, né, que passou e no final de semana, já justifica essa entrada de Marte em Áries, que é os Estados Unidos se levantando, indo para a rua, enfrentando, mesmo com uma pandemia, onde o país que mais teve mortos foi os Estados Unidos, e a aproximação de Marte a esse cenário já está trazendo revolta, violência, atitude, reatividade. Então eu gostaria de chamar a atenção que o signo de Áries é o signo que está protagonizando ativamente e passivamente, ativamente nessa expressão de revolta, nas expressões de raiva, e passivamente na doença, na dor e na morte. Então o signo de Áries é o signo que está protagonizando toda essa crise que nós estamos vivendo. Ele é que está ancorando, manifestando na matéria o que está acontecendo do Plutão-Júpiter, que são perdas e mortes e quebras estruturais em Capricórnio o ano inteiro, né? Algumas vezes com a proximidade de Saturno, e ele está protagonizando o Urano em Touro, que está instabilizando inteiramente a economia. Então, quem está fazendo a química central é o signo de Áries, que agora vai ter o Marte entrando, e esse Marte só sai do signo de Áries em janeiro. Então, é uma longa jornada que nós vamos ter pela frente. Eu vou falar sobre a entrada de Marte em Áries. Por quê? Porque eu tenho falado ao longo dos 3 vídeos que eu fiz sobre o ano, a pandemia, eu tenho falado desse aspecto de Áries, que é Lilith, Quiron lá dentro. Lilith, Quiron lá dentro de Áries traz assim essa situação de um momento muito difícil, ligado à saúde, ligado a coisas muito sombrias da Terra, porque a Lilith trabalha com uma coisa sombria, com uma coisa incontrolável, difícil, né? Quiron trabalha com a saúde, né? Com doença e cura, e a Lilith trabalha na sombra disso, né? Na dificuldade de se ter controle sobre isso. E Áries, que é o signo que os dois estão localizados, trabalha com guerra, operações de guerra. E nós estamos vivendo isso no mundo. Uma pandemia que exige do ser humano operação de guerra, né? Junto com isso, nós estamos vivendo Urano em Touro, que desestabiliza totalmente a questão do financeiro, e gozado que Urano instabiliza, traz novos caminhos, traz novas formas, e ao mesmo tempo disso, Urano traz também a ideia do social,
do humanitário, do coletivo, né? Urano traz essa ideia também. Então, tem também a questão de que está instabilizado e que é de uma forma coletiva, social, que os governos estão tendo que olhar por isso, né? Porque sumiu o dinheiro e, curiosamente, o Júpiter colou com Plutão em Capricórnio, né? E Plutão são perdas, Capricórnio é a estrutura do sistema, né, socioeconômico e político mundial, e Plutão destrói, Plutão são as perdas, e Júpiter é um amplificador dessas perdas ao lado do Plutão. Esse Júpiter-Plutão, ele vai entrar agora em quadratura com aquela Lilith em Áries. Ele vai entrar em quadratura ao longo do processo do mês de julho e é sobre isso que eu quero falar. O Marte entrando em Áries a partir do dia 28 de junho, ele entra, e ele vai se encontrar com o Quirón no dia 13 de julho, quer dizer, ele vem em aproximação nos dias anteriores, se encontra com o Quirón no dia 13 de julho, Saturno já vai estar de volta no Capricórnio, Júpiter e Plutão vão estar conjuntos no grau 22 e 23 de Capricórnio, e o começo da quadratura do Júpiter-Plutão, né, com a Lilith no Áries. Bom, Marte-Quirón, eu fiz um vídeo no mês de maio falando sobre Marte-Quirón, o quanto que um representa o corte e o outro representa a ferida. E justamente no momento de pandemia, e o Júpiter com Plutão ampliando a destruição e as mortes, né? Então eu acho que realmente nós vamos ter números bem difíceis nesse período, apesar de eu sempre achar que esse períodozinho que Saturno esteve em Aquário, nós tivemos avanço na parte científica, nós tivemos avanço no entendimento do movimento da doença, nós tivemos alguns avanços, mas realmente nós estamos acometidos por um vírus muito complexo, né? E onde ainda não se sabe quase nada sobre ele. Mas os avanços estão vindo e os avanços vão ser muito maiores a partir do final desse ano, novembro, dezembro, e principalmente a partir de janeiro, mas já de novembro, dezembro já melhora, pela chegada e aproximação de Júpiter-Saturno ao signo de Aquário, né? Então, isso já vai ter uma outra qualidade. E a dissipação dessa conjunção de Quirón-Lilith realmente a partir do mês de setembro. Então, isso tudo vai ajudar, a partir de setembro, a nós termos realmente um horizonte mais claro e algumas outras coisas acontecendo. Só que eu fico pensando, Júpiter com Plutão está ampliando a mudança do sistema da Terra, né? De todos esses sistemas socioeconômico e político, está ampliando isso, né? Eu fico pensando se o Brasil ele não vai ter, como ele tem tido mundialmente, um olhar, né, muito forte. E esse olhar, para mim, se deve principalmente que a conjunção principal, né, que mexeu com a doença, a pandemia, nós tivemos ela sobre o Plutão de 2 do Brasil, né? Então, essa conjunção ela ficou localizada em cima do Plutão na 2 do Brasil. Então, a questão tanto econômica do Brasil ficou muito séria, a questão do descontrole das mortes. Então, tudo isso
se enfatizou, botou o Brasil, vamos dizer, num holofote. O Brasil é um país muito grande, muito naturalmente rico, ele tem muitas riquezas naturais, então também chama muita atenção nesse sentido. Aí nós temos que entender que a entrada desse Marte aí, ele vai ativar, né? E que nem eu falei, em 13 de julho, ele chega na conjunção exata com Quirón. Então eu acho que ali a gente vai ter talvez a noção principal do que essa doença atingiu ao país. E eu tenho a impressão que quando Marte chegar na Lilith, também em Áries ainda, que vai ser no dia 8 de agosto, nós vamos ter assim como se fosse mais fundo. E esse Marte Lilith vai estar enquadrado a Plutão-Júpiter. Então eu acho que a gente vai ter o mais profundo, o mais fundo, né? Onde a gente chegou de mais fundo. E dali provavelmente começa um outro tipo de curva que já começa a dissipar os aspectos principais. Então, a partir do dia 8 de agosto, que é a conjunção exata de Marte e Lilith, nos dias próximos a 8 de agosto, tanto anteriores como posteriores, nós vamos ter noção bastante mais precisa das perdas. Perdas no sentido da pandemia, de pessoas, de vidas, como perdas financeiras também que o país teve. E a partir do final de agosto, tem uma dissipação desses aspectos astrológicos, então a tendência é as coisas irem entrando num lugar inteiramente renovado, porque Plutão é um planeta de transformação, Júpiter é um ampliador dessas transformações, e Aquário, que é onde vai entrar Júpiter e Saturno, né? Principalmente a partir de 2021, janeiro de 21, nós vamos ter novos caminhos aonde a humanidade vai percorrer e vai criar para poder estabelecer alguma ordem mundial diferente a partir dessa grande crise vivida em 2020.